hoje é de que Jesus entra onde eles estavam e a casa estava toda fechada, e Jesus milagrosamente entra então na casa onde eles estão. Jesus, quando entra na nossa vida, é um milagre, é sempre um milagre, porque se dependesse de nós, a casa estaria sempre fechada. Mas Jesus opera o milagre muitas vezes de nos convencer, né, de estar ali, porque só assim para nós abrirmos as portas, ou a porta do nosso coração. Verdade, gente. Se depender só da nossa força, a gente não abre. Sempre tem que ter o milagre de Deus. Nunca tome para você essa glória. Jesus opera porque eu abri minha porta, eu sou bonzinho. Foi milagre de Jesus na tua vida. Não tome a glória que pertence a Ele. Bom, Jesus entrou onde eles estavam, cumprimentou, que esse paz seja convosco, né? E Ele faz uma coisa tremenda, e gera também algumas discussões. Ele sopra sobre os discípulos, e Ele diz: recebam o Espírito Santo. Mas Ele conclui. Ele diz: a quem vocês perdoarem, quem vocês perdoarem, serão perdoados. A quem vocês reterem, os pecados serão retidos. A quem vocês perdoarem, os pecados serão perdoados. A quem vocês reterem, os pecados serão retidos. Algumas pessoas ficam muito preocupadas. Mas eles receberam o Espírito Santo naquele dia ou foi no dia de Pentecostes? Como já falei, toda ação do Espírito Santo tem um propósito. Eles receberam um propósito naquele dia e outro propósito no outro dia. Em Pentecostes havia um testemunho para os ímpios. Mas aqui em João, no Evangelho que nós lemos, existe a missão para nós enquanto igreja. A missão nossa enquanto igreja é manifestar o perdão de Cristo sobre a vida das pessoas. E nesse ponto a igreja muitas vezes vive um papel completamente contrário a isso. Vive julgando e condenando todas as pessoas, dizendo que este ou aquele estão no inferno por causa disso ou por causa daquilo, e se esquece de manifestar o amor e o perdão de Deus, porque é simplesmente impossível manifestar o perdão sem antes ter o amor. Ninguém perdoa quem não ama. Se não ama, o perdão não é válido. Para perdoar é necessário o amor. O perdão judicial é uma coisa, aquele lá de humanidade nem conhece esse sujeito. Mas o perdão de Cristo é baseado no amor. Sem amor não há perdão cristão. E a igreja recebe o Espírito Santo para liberar perdão, para proporcionar o perdão e não a condenação. E você pode refletir muito bem a respeito disso. O que tem sido liberado nos ministérios de hoje? O que tem sido liberado nas igrejas de hoje? Quantos têm sido chamados ao amor de Cristo e o perdão de Cristo? Se muitas vezes nossa teologia gasta tempo e tempo, e nossos estatutos gastam tempo e tempo para condenar e para excluir as pessoas. É para isso que o Espírito Santo está sobre nós. Para ficarmos cheios de euforia e condenarmos todos os outros. A ação do Espírito Santo sobre a nossa vida não tem nada a ver com euforia. A ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, ela é uma ação que nos faz compreender quem nós somos. E quando nós compreendemos quem nós somos, a gente não fica muito eufórico disso, não. A gente só fica eufórico quando a gente não sabe quem a gente é. Quando a gente pensa que é muita coisa, a gente fica eufórico, mas porque não sabe quem é. Quando nós compreendemos o que Jesus faz em nós, a coisa muda. Quando nós compreendemos o que o Espírito Santo faz em nós, a coisa muda. Mas nós nunca compreendemos o que o Espírito Santo faz em nós, sem que nós compreendamos quem nós somos. Se eu acho que o mérito de receber a Cristo é meu, porque foi eu que tomei a decisão, porque foi eu que abri a minha porta, porque eu é que sou bom e inteligente para poder receber então a Jesus, eu estou então tomando mérito para mim simplesmente porque não conheço a minha real condição. E por estar tomando méritos que não
souber, eu estou diminuindo a glória de Deus. Já não estou mais entendendo o que o Espírito Santo está fazendo. Agora, quando eu compreendo quão ruim eu sou, o quão difícil eu sou, o quão é duro, o quão pecado eu estava, o quão perdido eu estava sem Jesus, se não fosse Jesus. Então eu começo a compreender toda a obra que Ele fez na minha vida. Quando eu entendo quão duro é meu coração, eu posso entender toda a obra que o Espírito Santo realizou na minha vida para amolecer esse coração e receber a verdade de Deus. Vocês estão entendendo? Se nós nos acharmos muito, não entenderemos, ou entenderemos menos ainda, o que é o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo traz luz para nós, e quando Ele traz luz para nós enxergamos o nosso pecado. E quando nós enxergamos o nosso pecado, nós deixamos de ficar olhando para o pecado dos outros. E quando nós compreendemos que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus, nós também nos cientizamos de que o perdão tem que ser propagado também para as outras pessoas. Quando a gente acha que não tem pecado, a gente se acha no direito de cobrar do outro que não peque, não é verdade? Mas quando nós entendemos que somos pecadores, nós sabemos entender também o outro que é pecador e o mesmo perdão que queremos do Senhor Jesus. Também perdoamos os outros. É uma realidade. E essa realidade nos é entendida apenas pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Por isso dependemos tanto dele. Por isso hoje celebramos o Espírito Santo ter descido sobre a igreja e estar agindo hoje sobre nós, nos fazendo entender o que é o amor. Amém? Para isso fomos chamados. Para isso foram instituídos os ministros de Deus, para perdoar as pessoas. Por isso nós temos o nosso culto, nossa liturgia, o momento em que se profere o perdão de Deus sobre a nossa vida. Porque para isso foram instituídos os seus ministros. E para amar e perdoar é instituída a Igreja de Cristo, da qual você faz parte. Vamos ficar de pé?